Olá, turma, seja bem-vinda a mais um semestre. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso semestre com a nossa aula inaugural. Nós temos aqui presentes a Ana Karen, a Claudiane, a Cris, a Cristiane, a Denise, a Diana, a Eduarda, a Elisandra, a Fernanda, a Ivana, a Leila, Lívia, na Márcia, Marlene, Natane, Orlanda, Roberta, Sheila, Sueli, Tiana, Valdineia e a nossa convidada Rosane Fratani, assistente social Rosane Fratani. Antes de iniciar, também temos a Tiana também aqui, presente. Algumas pessoas estão entrando, estão aparecendo para mim depois. Quero desejar boa noite para vocês que estão aqui presentes. Também boa noite para as pessoas que estão assistindo essa gravação posteriormente. Alguns alunos entraram em contato comigo, falando que gostaria muito de estar presente aqui, Rosane, mas infelizmente eles estão em plantão e aí eles não puderam estar aqui presente. Então eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Esse convite ele foi levado para os alunos do curso de Serviço Social da Universidade Unigran Rio. Nós temos na Unigran Rio a modalidade presencial, semipresencial e EAD. Então, aqui você pode ter alunos aqui que são semi, outros alunos que são aqui 100% EAD. E a proposta do nosso encontro, desse convite, né, para você, é porque nós estamos iniciando um novo semestre. E eu lembro que quando eu entrei na minha graduação, Rosane, isso em 2003, eu lembro que quando eu entrei, eu tinha uma leve dimensão, uma leve suposição de onde o assistente social poderia trabalhar. Mas eu lembro que eu conhecia muito pouco a atuação do assistente social. Na verdade, eu conhecia muito pouco a profissão. Eu tinha 17 anos quando eu fiz vestibular, então foi aquela coisa de queria a vida toda fazer jornalismo, acabei optando por fazer serviço social assim no último minuto. E quando eu entrei no serviço social, eu lembro que de cara eu fui fazer a disciplina de fundamentos e eu tinha uma professora que ela ficava o tempo todo martelando na nossa cabeça que o assistente social tinha que trabalhar na saúde e na assistência, na saúde e na assistência, na saúde e na assistência. Acabou que eu realmente só estagiei na saúde, mas eu ficava pensando, nossa, mas assistente social só trabalha nessas áreas? Eu vejo assistente social trabalhando no acabou que eu fui estagiar na Marinha, então assim, eu tive uma outra percepção do assistente social dentro do ambiente militar. E aí eu lembro que eu já falei isso algumas vezes para os alunos, né? Até já dei, eu dou uma disciplina semestre eu não estou dando, mas eu sempre Acho que uma aluna no elevador e falou para mim que estagiava na habitação. Eu estou começando travando para vocês também. E aí eu lembro que na ocasião ela falou para a gente que ela tinha conseguido um estágio na habitação. Eu vou tentar falar. Tá, então eu vou tentar falando aqui mais calmo. Pode ter sido um pico aqui da internet. E aí, melhorou? Melhorou para vocês ou continua travando? Não, melhorou. Tá, obrigada. E aí, quando ela falou para mim, obrigada. Enquanto estudante de serviço social, eu fiquei imaginando o que o assistente social faz, o que o assistente social ele trabalha na habitação, e eu realmente não tinha a mínima noção. E eu senti, né, essa lacuna aí na minha formação, porque eu via muitos professores que tinham essa vivência de academia, né, professores doutores, a grande maioria tinha pelo menos um mestrado, mas eu não sentia essa vivência de experiência, né? E aí os poucos professores que tinham essa vivência de experiência, eles tinham muito dentro da assistência e saúde. Então eles replicavam aquela experiência deles, né? E aí, felizmente, eu falo que a minha vida acabou tomando rumos depois de formada, que não foi a saúde, me permitiu conhecer outros campos de atuação. E eu queria também passar um pouco isso na formação de vocês, nas nossas disciplinas, por isso que eu chamei todos os alunos aqui, né, os alunos de diferentes disciplinas. Claro que tem alunos que fazem 2, 3 disciplinas comigo, mas eu tive aqui o cuidado de abrir esse convite para vocês, porque eu entendo que cada aluno aqui o que vai ser discutido aqui, independente se o aluno está fazendo a disciplina, né, que é diretamente direcionada a espaços de trabalho, ou até aquela aluna que está iniciando, né,
a disciplina de política social. Com certeza, a discussão que a Rosane vai trazer aqui, ela vai ser importante para todas vocês, para todos vocês que estiverem assistindo essa nossa live. E assim, eu agradeço mais uma vez a professora Rosane. Eu queria passar a palavra para a professora Rosane para ela se apresentar para vocês. Antes da Rosane tomar a palavra, porque eu falo bastante, tá, Orlando? Eu sou assim mesmo, né? A Rosane sabe, meus alunos sabem que eu falo a beça, né? Eu só queria me apresentar também, Orlando, que você ainda não me conhecia. Sou a Bia, sou assistente social de formação, sou graduada pela Universidade Federal Fluminense, a UF, tenho mestrado em política social e terminei agora, recentemente, meu doutorado na PUC. E sou professora aqui da Unigran Rio desde o ano de 2018. Lívia está aqui representando, né, Lívia? Lívia foi a minha primeira aluna. Lívia está aqui até hoje comigo, então acho que se ela ainda puxa matéria comigo é porque acho que eu estou no caminho certo. Na verdade, vocês todos, né, que ainda continuam comigo aqui mais um semestre, fico feliz em ver os seus rostinhos novamente aqui, fico feliz em reencontrá-los e saber que a gente está aí seguindo mais um semestre. Então, gostaria de passar a palavra aqui para a Rosane, de antemão, agradecendo mais uma vez em nome da Unigran Rio, por você aceitar o nosso convite, tá, Rosane? Muito obrigada por você estar aqui conosco, e eu queria passar a palavra para você. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite da Bia. É sempre um prazer a gente poder estar aqui falando para colegas, né, de profissão, para os alunos, falando um pouquinho da nossa experiência profissional. Infelizmente, não dá para a gente ter um contato mais presencial, nem aqui a internet está colaborando para a câmera, mas eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês e fazer essa troca com vocês. Vou pedir à Bia para, quando estiver chegando o meu tempo, para ela me avisar, porque assistente social vocês conhecem, falam muito, né? A gente pode passar um pouquinho aqui do tempo na minha explicação. Então, assim, é bem nessa linha que a Bia falou. Só que eu não entrei novinha como a Bia, com 17 anos, para fazer o serviço social. Eu já atuava em outra profissão, na área administrativa, fui fazer o serviço social mais tarde, já com 40 anos. Foi um desafio muito grande, porque você muda de profissão completamente. O serviço social é o tipo de profissão que eu acho que todo mundo tinha que fazer o serviço social, que a gente aprende a dialogar, que a gente aprende a conhecer um pouco de política, da sociedade como um todo, te possibilita você ler um jornal, você ver um noticiário, você ver uma informação na televisão e você saber dialogar com aquilo. Então, o serviço social é muito importante e eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. E assim, a gente, quando sai, está na universidade, está na faculdade, foi bem isso que a Bia falou, a gente começa a ouvir, eu trabalho na assistência. A gente sabe que o maior empregador do assistente social acaba sendo a assistência, a saúde, e a gente fica sem horizonte. Você fala, não, eu só posso trabalhar na política de assistência, na saúde, tem uma possibilidade na educação, que a gente está lutando para que isso vire lei, que realmente se efetiva, mas a gente fica sem outras perspectivas, e quando, na verdade, há um leque de possibilidades. Eu já conhecia a profissão, já conhecia essa questão da assessoria, da consultoria, mas não conheci, mas ouvi falar. Não era aquela coisa que eu entendesse o que é assessoria, o que pode fazer. Eu vi, tem assessoria e consultoria. Inclusive, tem um livro de 1990, se eu não estou enganada, que ele fala muito sobre essa questão da assessoria e consultoria no serviço social, que foi organizado pela professora Maria Inês Souza Bravo e o Murilo Castro, que são pessoas que atuavam na área da saúde. Então, traz um recorte de várias frentes, de várias posições de onde você pode atuar. E logo assim, eu saí desse campo, que eu saí da universidade, que eu fui para o mercado de trabalho, eu fui justamente trabalhar na política de habitação. E nessa política de habitação, lá a gente desenvolvendo o nosso trabalho, havia uma assistente social que prestava assessoria
mas também era aquela coisa de não entender muito bem o que era assessoria. Eu sabia que ela estava lá organizando o trabalho, falando um pouco mais nas reuniões de quem era o contratador, de como você tinha que atuar, de como aquela política exigia certas aptidões, né? Um certo olhar diferenciado, como seria o trabalho no campo. A gente Ô, estava tendo... Rosane, Oi? posso só te interromper um segundo? Sim, Um segundinho mesmo. É interessante essa fala da Rosane, quando ela está falando dessa consultora, que era assistente social, e depois que eu fui descobrir que ela era assistente social, porque eu não conhecia a Rosane, mas eu trabalhava na fiscalização e a Rosane trabalhava no trabalho técnico social, né, Rosane? Mas eu não era isso. fiscal do contrato da Rosane, por isso que eu não conhecia a Rosane nessa época. Eu era fiscal de outros contratos que a empresa da Rosane trabalhava. E aí, quando eu conheci essa pessoa, né, que a Rosane está falando, me chamou a atenção, porque ela, gente, ela era consultora da Caixa Econômica das empresas que executavam serviço, porque não tinha profissional qualificado para oferecer esse trabalho de assessoria e consultoria. Então, a empresa dela pegava todos os contratos possíveis e imagináveis, porque não tinha isso, né, Rosana? A gente está falando de Isso, 2009, 2010, só para vocês 2010. entenderem aí. Então, tinha essa pessoa que fazia essa assessoria, que na habitação a gente acaba elaborando um trabalho técnico, né? Um projeto técnico para atuação do social nesse quesito. Então, ela tinha uma articulação maior com a Caixa Econômica, sabia como movimentava essas questões lá dentro, facilitou o trabalho. Então, isso aí é só para vocês terem uma noção de como é importante para a gente, enquanto profissional, para vocês, enquanto estão estudando, então, enquanto estão na graduação, saber a importância da capacitação, de ter foco em um determinado assunto, porque a gente acaba tendo um gosto maior por determinado assunto, se sobressaindo mais em determinada situação, em determinado fazer profissional. Então, é importante que a gente reconheça o que é que eu me identifico mais, para que a gente possa passar a se dedicar mais àquilo, a participar de seminários. Hoje está acontecendo muitas coisas via internet que você tem certificado para você ir se qualificando. Então, posteriormente, é que eu fui ter essa noção, porque a gente acaba pensando assim, ó, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Não, isso aí é muito difícil, quando na verdade não é. E assim, e logo após, aí teve um contrato, terminou, porque a gente trabalha por contrato, e apareceu, gente, uma vaga na ONU. Aí o que a gente pensa da ONU? Está muito longe, não vou conseguir atuar na ONU. Porque a ONU está lá, é pessoas muito qualificadas que trabalham na ONU, não estou dizendo que não é. Mas assim, a gente pensa logo o pessoal das relações internacionais, né? Aquela pessoa que fala várias línguas, uma pessoa que tem uma formação de doutorado, pós-doutorado, a gente sempre pensa nessa perspectiva. E eu fui fazer, e surgiu uma oportunidade que a Prefeitura do Rio estava sendo a mediadora nesse contrato, especificamente o Instituto Pereira Passos. Fomos lá. A Rosane chegou lá, começou a olhar assim, no meu dia da entrevista, tinha um francês, com mestrado, doutorado, falava várias línguas, trabalhou não sei aonde. Eu falei, olha a dificuldade. Daqui a pouco estou vendo outra pessoa lá que veio de não sei de onde, trabalhou numa empresa internacional. Eu pensei assim comigo, zerou a minha oportunidade. Eu não tenho nenhum mestrado. Como é que eu vou conseguir participar dessa seleção? Como que eu vou ser selecionada? E com aquele imaginário da coisa impossível. Mas só que eu já tinha trabalhado, como eu disse anteriormente, nesse projeto da Prefeitura do Rio, na Secretaria de Habitação e no Complexo do Alemão. Eu já tinha um acúmulo de trabalho nesses territórios que essas pessoas não tinham. Mas, para mim, a gente sempre acha que, não é o suficiente, eu não vou conseguir atuar nessa questão, não vou fazer. Mas aí a gente acaba se auto-sabotando. Fiz a inscrição, fui para casa, achei assim, não vou passar, não vou ser selecionada. Quando num belo dia eu recebo um telefonema e falou assim, você foi selecionada e a gente está aqui vendo
em que local que a gente vai te colocar para você trabalhar. E justamente o trabalho, a vaga, era numa agência da ONU, a ONU Habitat, que trabalha com essas questões do assentamento em comunidades carentes. Então, o perfil, a minha bagagem, o que eu já havia estudado, me colocava numa facilidade, né? Num grau melhor para conseguir aquela vaga. Então, a gente aí reforça muito a nossa atuação profissional, o nosso engajamento na nossa capacitação, porque a gente fala assim, assistente social, gente, eu já vou logo dizendo, a gente estuda a vida inteira. Sai sempre uma legislação, a nossa profissão, a nossa realidade é dinâmica, a gente precisa estar conhecendo mais, atuando em outras atividades, porque quando a gente se forma, a gente está lá nas nossas atribuições, o que a gente tem, o que a gente cabe a gente a fazer. Então, independente da área que a gente vá atuar, há uma especificidade, mas a nossa atuação vai ser a mesma. E quando eu fui ser assessora da ONU, embora eu não estivesse atuando lá como assistente social, mas eu pude emprestar o meu olhar e fazer uma assessoria nessa questão. Porque o trabalho que a gente tinha que fazer lá era justamente esse de ligar ponto, de montar rede, de conhecer o território, de fazer um diagnóstico do território. Então, a gente acaba vendo essa questão muito longe, né? Como que a gente não pudesse estar atuando nesses espaços. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se vocês quiserem alguma coisa falar no decorrer da minha fala, vocês podem interromper. Rosane, eu só queria acrescentar aqui que quando você fala, né, dessa questão do impacto, né? Eu tinha até conversado com a Rosane, que eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava, eu era fiscal desse contrato de habitação anteriormente, a gente recebeu um aviso de que a consultora da ONU ia ter uma reunião com a gente, com a nossa equipe, né? E aí vocês imaginem, né? Eu falei, consultora da ONU, eu falei, ai meu Deus, será que ela vai vir aqui falando só inglês? Será que ela vai falar francês? Eu já estava pensando no idioma que a mulher ia chegar, falar. E aí eu já estava imaginando igual aqueles filmes, sabe? Que ia chegar aquele carro com aquela bandeirinha, aquela coisa bem mesmo que aqueles filmes americanos quando fala a ONU, né? E aí ficamos lá na expectativa, e aí a equipe arrumou toda a sala deles, né, esperando, né, que era um escritório do campo, então era aquele escritório de madeira, né, que era aqueles barracões, eles arrumaram, prepararam aquele café para a mulher, né, aí falaram, olha, ela é da ONU, ONU Mulheres, só para vocês entenderem que a gente tem vários, oi Maila, tudo bem? A gente tem vários ONUs, tem a ONU Mulher, tem a ONU Habitat, a ONU Voluntários, então tem vários departamentos da ONU, né? E aí, quando a mulher chega, tudo bem, Maila? A pessoa chega, era uma menina, devia ter, sei lá, 20 e poucos anos, com uma mochila nas costas, desceu do ônibus, sem problema, Maila, desceu do ônibus e cadê o carro? Cadê o inglês? E falando português. E aí eu meio que, assim, entendi que a ONU você tá rindo, mas você tinha que ver a nossa cara, assim, mas cadê, né? De decepção. Porque é isso que a Rosane tá falando, não é que ela não era qualificada, ela era muito qualificada, né? Mas, assim, a ONU, quando vocês olham a descrição, que daqui a pouco a Rosane vai passar para ela, a gente tem essa perspectiva. E aí, só para vangloriar a Rosane, que ela é muito modesta, ela não falou, mas quando teve esse processo seletivo, que a Rosane falou desse francês, falou de outras pessoas, que tinham muitos mestrandos, doutorandos, aquela coisa toda, eu entrei junto com a Rosane nesse processo seletivo, né? E a Rosane lembra muito bem o que falaram para nós duas, né? Falaram para nós duas que a gente só não assumiria o cargo de gestão direto porque nenhuma pessoa que entrava nesse contrato poderia assumir o cargo direto de gestor, mas que o currículo dela, ela poderia perfeitamente ocupar o cargo de gestor do território, e aí, por conta disso, ela teria que ocupar o cargo de assistente 1, porque era vaga para assistente 1 e para assistente 2. E aí, só para vocês saberem, só existia 2 vagas para assistente 1. O resto era tudo para assistente 2. E quem conseguiu a vaga de assistente 2 não foi aquele
cientista social que tinha mestrado, que estava fazendo doutorado, que veio da França, falava milhões de idiomas, ou que falava, ou a gente tinha lá, né, Rosane, vários outros, tinha um que fazia geografia, que estava terminando um doutorado. Não, quem conseguiu a vaga ali fomos nós, os assistentes sociais, que conseguimos a vaga de assistente 1. Né? Então, só para vocês entenderem que, assim, não necessariamente tinha essa coisa de que, você é assistente social, você não pode ocupar vaga. E falaram isso muito bem para a gente. Depois eu conversei com a Rosane, ela falou, e eu falei, Rosane, pois é, também falaram para mim que, infelizmente, não poderiam já levar a gente direto para a gestão, mas que a gente já entraria ali com essa perspectiva de brevemente ser promovida a gestor. E tanto que a Rosane foi a primeira assistente dessa turma que chegou a assumir a gestão. Passo para você, Rosane, do território mais difícil, diga-se de passagem. Pois é, gente, é para a gente poder ter essa dimensão de como é importante esse acúmulo que a gente vai construindo, né? E como a Bia falou, depois de 4 meses eu assumi a gestão do território do Complexo do Alemão, e eu tinha um pouco de receio, porque eu já havia trabalhado lá numa outra política, e o pessoal da gestão também tinha medo, será como que você vai ser recebida no território, porque será que deixou alguma brecha? E pelo contrário, eu fui sempre muito bem recebida, porque eu sempre tratei o sujeito que acessava o serviço com clareza, com verdade, com transparência. Eu sempre disse para eles o real que estava acontecendo. Se não pudesse fazer mediação naquela política, eu explicava por quê. Toda a minha ação tinha uma prática pedagógica nela, né? Porque a gente, na nossa prática, numa ação, a gente pode ser conservadora ou pode ser uma prática crítica, né? Que vá orientar aquele sujeito. E depois desse tempo, logo depois, aí eu acabei assumindo o Complexo do Alemão, que estava nessa dificuldade, aí logo depois teve um problema bem particular assim lá, porque esses territórios eram pacificados, tinha força de pacificação, tinha polícia militar atuando. E depois tinha o Complexo da Maré, que a Maré não tinha a pacificação, a Maré tinha ocupação pelo Exército. E houve aquela questão, quem vai ser a coordenadora? E mais uma vez eu fui chamada para coordenar o Complexo da Maré. Eu acabei ficando durante um bom tempo coordenando 2 territórios gigantes, cada um com 12, outro com 16 comunidades. E isso eu estou falando aqui não é para dizer, Rosane, não, é só para mostrar para vocês que a gente consegue, né? Que a gente tem essa possibilidade de atuação. A Bia colocou até o site da ONU, que abre esse caminho. É legal vocês irem lá olhar, ver a vaga que tem, se candidatar e acreditar que a gente vai conseguir. Porque você vê, eu e a Bia chegamos lá, assistentes sociais, e no entanto, a gente foi chamada para coordenar todo esse trabalho. E foi um trabalho bem bacana, e nessa construção, nesse trabalho, a gente foi adquirindo mais conhecimento, a gente foi agregando mais conhecimento teórico no que a gente tinha, mais conhecimento prático, e a gente também não deixou de se aperfeiçoar, não deixou de estudar sobre o serviço social, estudar sobre aquela questão que a gente estava inserido. Assim, eu fui uma pessoa Maré, um reconhecimento de logradouro da Maré, eu que participei desse reconhecimento, foi um trabalho bem bacana. O logradouro são as ruas, que a gente tinha que fazer esse processo de dar nome às ruas, para poder constar na base de dados da cidade, para o correio poder chegar. Então, a gente construiu várias coisas importantes nesse território, que nos capacitou para que a gente pudesse ter um conhecimento maior da prática, e que isso agregasse valor ao nosso trabalho e à nossa profissão, e abrisse um leque de atividades. E logo depois que eu estava na ONU, eu fui convidada para assumir a secretaria assumir um cargo na violência contra a mulher. E eu fui logo chamada para coordenar um centro especializado, o Chiquinha Gonzaga. Aí, eu só estou falando esse link para mostrar uma coisa para vocês. A ONU Mulher. Sabia que eu já tinha trabalhado na ONU Habitat. Quando soube que eu fui para a secretaria, trabalhar na Secretaria da Mulher, mas para coordenar esse equipamento,
pediu que eu assessorasse a ONU Mulheres e fizesse um curso, montasse um curso sobre a violência doméstica, para a gente estar divulgando nas escolas, com foco na criança e no adolescente. Então, a gente acabou organizando um curso que foram levados para todas as escolas do município do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma noção, como abre o leque? Olha, eu tive essa experiência na violência doméstica, na violência contra a mulher. Então, tudo que eu aprendi nesse local, e mais o que eu tinha aprendido no local, no trabalho anterior, me deram esse aporte, que eu pude fazer essa assessoria. Né? E antes da gente chegar na ONU, eu não tinha essa dimensão do que era assessoria em si. Aí eu comecei a despertar, agora eu entendi o que aquela assistente social fazia lá na habitação. Agora eu entendo qual é o meu alcance. Participei de várias reuniões do Instituto Pereira Passos, que eles tinham um projeto de urbanização para Maré, vinham pessoas do Ministério da Habitação para a gente dialogar, sabe? Com isso tudo você vai criando mecanismo, você vai criando articulações, que é uma coisa muito importante, é a rede que a gente constrói. Né? Vocês agora têm obrigação, gente, de sair com um caderninho e anotar todas as pessoas para formar a rede de vocês, porque essa rede é importante, de conhecimento de com quem que eu posso articular quando eu estiver trabalhando. Essa pessoa aqui é uma articulação, uma rede importante. Isso tanto pessoal, para trabalho, como para auxiliar quando a gente estiver na atuação. Então, nessa construção do trabalho, nessa construção da gente ver o que é assessoria, o que eu posso fazer, de que forma que eu posso atuar, foi me trazendo questionamentos enquanto assistente social. E posteriormente eu saí da secretaria do município, né? Até porque teve as eleições, o prefeito saiu, entrou outro prefeito, e com isso ele foi e demitiu todo mundo, porque eu não era concursada. Então tem essa problemática toda que a gente sabe que tem, e tudo isso vai trazendo para a gente um desgaste, porque você constrói um trabalho, aí daqui a pouco muda a política, aí tira todo mundo, o trabalho não anda. E eu fui na Secretaria de Assistência Social de Niterói. Então, ali também eu pude construir um trabalho, fui coordenar o o CRAS Centro, quer dizer, um CRAS já é um trabalho complicado para se atuar, ainda mais um CRAS Centro. Imagina o volume de trabalho que tinha naquele CRAS. Quando eu cheguei ali, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque, assim, você vai percebendo na equipe algumas coisas dissoantes, sabe? Assim, o entendimento do que é a política, o entendimento do que é o trabalho profissional, do que é você estar inserido em processos de trabalho, de como você vai atuar. Assim, vou dar uma breve explicação para que vocês possam entender de como a gente pode assessorar uma política, assessorar um trabalho. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma briga entre as pessoas, entre os colegas, porque tinha as pessoas que fazem o atendimento, né, que digita o CAD único, que atende, tem os técnicos formados pelos assistentes sociais e pelos psicólogos, mas, assim, lá, um volume muito grande de trabalho, as pessoas não tinham tempo para o diálogo, não tinha tempo para o trabalho. Então, eu cheguei lá e falei assim, gente, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Aí eu fui entender que ninguém sabia muito bem o que estava fazendo, e estava naquela política de você só trabalhar, só fazer cadastro, e não é só isso. Né? A gente não pode fazer do nosso trabalho um processo mecânico. Né? Você não pode ficar lá só executando fazendo cadastro.
Aí o que a gente faz? Começa a fazer uma reunião com todo mundo, para que cada um fale qual é o seu trabalho, qual é a sua atribuição, o que ele entende como trabalho do outro. E a gente foi discutindo o texto, sobre a política, sobre o fazer. Eu fui mostrando, porque quando eu cheguei lá, tinha uma pilha volumosa de trabalho, porque aquele trabalho dependia do assistente social, dependia dele sair, dele fazer uma visita para poder responder aquele processo. Mas o funcionário que estava lá na digitação, que era contratado para fazer aquele serviço, ele não tinha conhecimento daquele trabalho técnico, ele não podia colaborar nessa resolução desse problema, mas o técnico podia fazer o dele. Eu falei, olha, gente, enquanto um técnico deixa de fazer o seu trabalho, essa pilha de processo cresce. E vocês não têm como fazer o outro. E aí as pessoas foram entendendo, sabe, com muito sacrifício, você vai falando para as pessoas, vai mostrando quais são os limites. E o pessoal que tinha ensino médio falava assim, porque vocês, só porque são formados, têm faculdade, acha que a gente não é nada, faz reunião separada. Eu falei assim, olha só, vou explicar para vocês como que eu trabalho. Eu vou fazer uma reunião de equipe, com toda a equipe, para explicar o processo de trabalho. Mas as reuniões que faz com a equipe técnica, é só com a equipe técnica, e vou mostrar para vocês por quê. Porque tem um sigilo. A gente não pode falar daquele sujeito que acessa o serviço perto de todo mundo, porque ele está confiando em quem está fazendo atendimento com ele. A equipe pode conversar, a equipe técnica pode dialogar. É esse o processo. Então, você vê como que a gente precisa explicar alguma coisa. Tinham coisas bobas, gente. Você chegava lá, era um ambiente enorme, mas as cadeiras tinham mais de umas 100 cadeiras. Mas a pessoa que ficava no atendimento, ela acabava direcionando essas pessoas para ficar todo mundo junto. Então, quando você chegava ali, você não sabia quem era para fazer o cadastro pela primeira vez, quem era só para atualizar, quem era para ver outra coisa, BPC, quem tinha prioridade. Eu falei, gente, a pessoa foi para lá, como é que você vai saber? E você pegava um outro e falava, não, eu estou na frente. Mas aí a pessoa não conseguia entender que aquele profissional, o assistente social, foi lá chamar quem era para o atendimento técnico. E quem estava para fazer o CAD único era outra fila. Eu falei, gente, é fácil a gente resolver isso. Vamos fazer uns blocos de cadeira. A gente começou a dividir as cadeiras. Eu falei assim, vamos colocar atrás da cadeira. Fizemos a máquina, na época da datilografia. Fizemos no computador o nome, CAD único, primeiro atendimento serviço social. Colou uma fita, porque os recursos são escassos. A gente colou atrás de cada cadeira, foi dividindo, e quando as pessoas chegavam, eu falei assim, gente, tem que se fazer um trabalho para explicar às pessoas. Elas não vão saber, elas estão acostumadas há quantos anos com isso. Então, chegava lá, dizia para ela, você vai sentar aqui porque você vai ser atendida pelo serviço social, você é a primeira. Agora, você vai ser pelo atendimento de um técnico para fazer o CAD único. Vocês e foi orientando dessa forma. Então, as pessoas entendiam. Porque tira por nós. Se você está numa fila, de repente você vê o outro sair, a gente fala, o que houve? Então, são essas coisas que a gente precisa ter claro na gente, como que é organizar esse processo, entendeu? De repente, você, no desenvolver da sua profissão, no seu estágio, você vai criar um interesse maior por determinada atividade, um interesse maior por algumas coisas que você precisa desenvolver. E depois, aí eu fui fazendo essa reunião, começou a mudar, sabe? Começaram a entender, a própria gestão entendeu que aquela necessidade de fechar o CRAS um pouquinho mais cedo para as 3 reuniões era importante. Aí depois me chamaram para ir para a gestão para ver essa questão da educação permanente. Aí eu comecei a organizar cursos, porque eu fui vendo qual era a dificuldade que essas pessoas tinham. Começamos a fazer curso, a chamar alguns professores para discutir. Eu comecei a falar com eles que a gente precisava sistematizar o nosso fazer cotidiano,
Porque à medida que você sistematiza, eu não falo aqui em gerar dados, não é para dizer assim que eles tinham essa concepção. Vamos lá, vamos escrever. Hoje eu atendi 50 pessoas, não é isso. Eu atendi, mas qual foi o olhar que eu dei para esse caso? Eu fiz uma ficha, eu complementei os dados, eu olhei para aquele sujeito, eu vi quais as necessidades daquele sujeito, porque quando você faz uma sistematização dialogando com a teoria, ela vai reorientar a sua prática. Você vai ver, não, isso aqui podia ter sido desse jeito, eu poderia fazer de outra forma. Mas aí, mais uma vez, é contrato de trabalho, aí você vence o contrato e eu não estava gostando. Assim, eu não me identifiquei muito com o trabalho lá por conta da gestão que depois acabou assumindo e a gente tem alguns embates que não é o caso a gente relatar, né? Mas esse embate que acontece no cotidiano de trabalho. E eu comecei a perceber essas coisas, eu falei assim, eu vou começar, isso há 3 anos atrás, a pensar numa forma de qualificar essas pessoas, de fazer um curso voltado para o serviço social. E fora isso, muita gente me pedia ajuda. Rosane, olha só, você pode ver isso daqui? E começavam a me perguntar as coisas. Eu falei assim, olha, está em um caminho. E uma aluna da UF, chegou para mim e falou assim, Rosane, falta um mês para mim terminar meu trabalho do TCC, eu estou desesperada. Aí eu fui, sentei com ela e falei assim, olha, vamos ver o que você quer fazer. A gente só mudou um pouco a direção dos capítulos, ela conseguiu assimilar. Aí ela até me convidou para a banca, ela acabou tirando 10. Então, eu comecei a falar assim, gente, por que não? E muita gente me pedindo. Então, eu fui vendo aonde que eu tinha uma facilidade para atuar. Alguns cursos eu mesma dou, outros eu passei a ter algumas pessoas para trabalhar comigo, para agregar valor. Também comecei a fazer uma série de palestras, chamar professores para poder falar de temas importantes, inclusive a Bia participou de uma palestra dela. Então, quando você consegue, você vê que outros profissionais, outros professores de outras universidades acabam reconhecendo o seu trabalho, isso é importante. Porque também não adianta, porque a gente vê assim, não estou dizendo, gente, que o meu é o melhor. Eu não estou dizendo isso. Sabe? Cada um vai achar, vai conhecer e vai ver o que é os cursos. Porque eu falo isso, de repente você vai procurar um curso, são pessoas que pensam no mercado. Elas estão fazendo um curso para ganhar dinheiro. Não que eu não faça, eu não estou lá fazendo filantropia, né? Esse é o meio de vida, é o meio de subsistência que agora eu escolhi para mim e vou me dedicar mais a esse trabalho, porque eu tenho a possibilidade de colaborar com outros profissionais que não conseguem ter no seu local de trabalho uma educação permanente, né? Porque a gente acaba vendo no nossos espaços de atuação que muitas das vezes o que eles entendem como formação continuada é te preparar para o trabalho, é te ensinar o fazer, o mecanismo do que é fazer aquilo ali. Quando, na verdade, é ensinar você a refletir sobre determinados assuntos. Então, é importante você ter esse conhecimento, você ter bem o que é que você pretende fazer, como é que você pretende fazer, porque assim, a gente não chega assim da noite para o dia e fala assim, vou montar, vou ser assessor, vou prestar assessoria, consultoria, vou atender determinado órgão. Não, primeiro a gente tem que fazer um plano. Tudo na vida da gente a gente tem que planejar, tem que fazer um plano. Tanto na nossa atuação profissional, porque a gente, para ser um bom profissional, a gente precisa ter um projeto de intervenção, eu preciso saber, conhecer aquela política onde eu estou atuando, quais são as correlações de força que incide naquele lugar. Né? A Marilda mesmo, ela fala da nossa autonomia relativa, né? Porque isso, parte do nosso trabalho vai estar lá imposto por quem contratou a gente. E a outra parte cabe a nós, na escolha dos instrumentos, né, na organização de uma reunião, como é que eu vou fazer essa reunião. Então, a gente precisa se capacitar.
a gente precisa saber muito bem o que a gente está fazendo para a gente poder ganhar a confiança daquele público que está chegando para acessar os serviços. Então, cada curso que eu faço, ele é muito bem pensado. Eu já prestei assessoria para algumas prefeituras, assim, alguns coordenadores que estão lá fazendo o trabalho. Aí sente dificuldade em alguma coisa, liga, Rosane, você pode vir aqui montar? Aí eu vou lá, entendo o que ela quer, vou ouvir o que ela quer e ver de que forma que eu vou poder colaborar com aquela situação. Muitas das vezes você vai lá, que aí é um serviço de consultoria, você identifica qual é o problema e mostra para ela qual é a solução que você enxerga. Você também pode fazer consultoria e assessoria, que é assessorar, que é ajudar a fazer o que você identificou de problema naquele trabalho, que eu também faço isso, porque aí você ajuda lá, vamos fazer um curso, vamos montar um curso com essas pessoas, você vai dar uma palestra, porque a gente precisa criar estratégia, mas assim, não é, a gente sabe assim, a gente fala assim, é tudo a mil maravilha, não é, gente, todo processo tem os seus limites, tem as suas possibilidades. Um limitador que eu vejo para isso é o não conhecimento, é a não apropriação do que você vai falar, porque quando você chega para falar, Bia, se eu estiver falando demais, você me avisa, gente. Quando a gente chega para... Não. Vocês estão gostando? Vão participando aí também, porque a Valdiné já respondeu que a aula está maravilhosa. Pode seguir, Rosane, porque eu também demorei muito falando. Gente, e nem é aula, não, gente. É mais assim uma conversa com vocês. Estou falando assim da vivência, porque eu acho que ajuda para a gente, porque eu já tive do lado de lá, né? Do lado daí de vocês. E não é porque eu estou do lado de cá que eu sei mais que todo mundo. A gente tem conhecimento diferenciado, né? Eu acho que existe conhecimento, ninguém sabe mais que ninguém, tem conhecimento diferenciado que agrega e vira um valor, vira um outro conhecimento, né? E por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, saber que a gente pode, né? E ainda mais vocês que estão agora no início que eu falo é na formação, sabe? Que está nesse período de formação, sabe? Quisera a gente, né, Bia, que alguém lá na época da gente fosse falar alguma coisa de outras possibilidades de atuação, que fosse dizer para a gente. Então, nisso, eu agrego até valor à Bia, porque eu sou até suspeito de falar para a Bia, que eu adoro muito, porque é uma pessoa competente, é uma pessoa amiga, é uma pessoa que compartilha o saber. A Bia é isso, gente. Então, assim, ó, auxiliar você ou falar um pouco para outra pessoa, isso não vai fazer de mim, da minha pessoa, não, eu vou falar isso ali, fulano vai saber mais que eu, vai pegar a minha... Gente, não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que compartilhar sim, tem que ajudar o outro colega de trabalho, até porque a gente só consegue mudar ou consegue alguma coisa coletivamente. No individual, a gente nunca vai conseguir nada. Aí, vê o que eu falei para vocês no início, como é importante a gente sair com um caderninho na mão, pegando todos os contatos, né? Sempre mandando um oi para a pessoa, falando, porque isso a gente vai agregando mais valor ao nosso trabalho. E assim eu fui fazendo. Aí eu decidi, a gente começou, vou falar um pouquinho de como eu montei, assim, rapidinho até este contexto. Eu criei uma marca, eu queria uma marca que as pessoas vissem, lembrassem de mim, que agregasse algum tipo de conhecimento. Eu procurei umas cores. Então, assim, eu contratei uma... No início, é porque eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas no início a marca era lilás, era uma coisa que a gente viu assim nesse site pronto e fez. Mas eu queria uma coisa diferente. Aí eu contratei um rapaz que é de arte gráfica, ele fez lá, ele colocou um símbolo, quadrado, que significa conhecimento, um triângulo, que é vida, sabe? Tem toda uma ligação, tem assim umas características como se fosse o mundo, as pessoas conectadas, tá o texto em letras bem forte, como assim, o texto ele está pronto, a gente pega um texto pronto, aí o contexto está manuscrito, que simboliza a construção, que aquele texto ele não está pronto, ele pode ser modificado, ele pode ser agregado.
Então, tem alguns conceitos que a gente vai criando e procurar ser o mais leal possível. Aí comecei a fazer curso, os cursos foi tendo assim, um rebatimento muito grande, a categoria gostou, vários profissionais fizeram o curso, foram passando para outros, a gente recebe algum depoimento assim, de gente que falava assim, já estou desistindo da profissão, aí falava assim para mim, essa marca aí que eu estou falando, a gente fez assim, um texto forte, que é uma coisa parada, e o contexto como se fosse uma coisa em construção. Aí esse quadrado é onde a gente guarda o nosso conhecimento, os triângulos significa isso, a questão da vida, do início de tudo, e com esse início a gente forma o nosso conhecimento, o pontilhado é para dizer que nada está pronto, tudo pode ser construído, e quis essa questão aqui do mundo em volta, porque a gente pode conectar, que o saber liberta, a gente conecta, né? Gostei do vermelho, do abóbora, porque ele dá vida, né? Assim, o verde dá uma suavidade, essas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia da gente. Aí a gente montou, no início era eu uma colega, mas aí depois ela saiu, eu fiquei sozinha. Aí me pediram curso preparatório para concurso, a gente fez um preparatório para concurso para saúde e para o TJ, teve 8 módulos, as salas ficaram cheias, várias palestras, vários cursos, eu já perdi até a conta de quantas coisas a gente veio. E os cursos eram presenciais, e com a pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Nós se reinventamos também. Começamos a fazer algumas palestras online, fizemos cursos online também, mas sempre com essa interação ao vivo. Nada gravado para que a gente pudesse trocar, ver a pergunta na hora que você está fazendo, a dúvida na hora que você está fazendo. E com isso a gente vai construindo conhecimento. Tem até uma páginazinha que depois eu vou botar aí para vocês, que vocês podem acessar, e lá vocês têm as fotos. Eu não sei nem se dá para passar aqui, Bia, que dá para ver a foto do curso, dá para ver quantos cursos tiveram, fala um pouquinho da história, de qual é a missão da gente. Então, assim, para dizer para vocês, o intuito mesmo é para dizer para vocês assim, das nossas possibilidades, de tudo que a gente pode fazer. Agora mesmo, recentemente, nós fizemos um curso preparatório para o mestrado, e 2 alunas passaram para a UF nesse último mestrado, sabe? Então, são coisas assim que você vai... É um trabalho, gente, danado. Você vai pensar numa profissional que possa dar aquele curso. Aí eu disse para ela, a dúvida do aluno é mais nessa questão aqui, vamos focar nisso aqui para o pessoal poder pegar. E a gente foi trabalhando nesse sentido, porque esse processo também de você reconhecer um outro profissional que possa vir e falar aquilo que realmente vai interessar o aluno, sabe? Eu não quero botar ninguém no curso que vai falar uma coisa diferente daquilo que eu acho que é o correto. E assim, eu sempre procurei professores que estivessem atuando na prática e estivesse também na academia, sabe? Para mostrar como que é aquela articulação, porque eu também já tive isso de falar se a prática é uma, a teoria é outra, mas não é. A prática, a gente aprende a trabalhar na prática, e isso não tenho dúvidas. É só trabalhando que você aprende, mas você precisa da teoria para ela te embasar, para ela começar a atuar. Essa live que a Bia está botando, foi a live que a Bia participou, que a gente pode estar falando mais um pouco do trabalho na educação. Então, assim, de trazer experiência de profissionais que estivessem lá na prática, porque a gente acaba vendo assim as pessoas que estão atuando na academia, né? Que não sabem o que a gente está passando aqui no dia a dia. Então, eu procurava trazer pessoas assim, para estar falando para a gente aquelas dificuldades. A gente falava assim, eu me reconheço nessa atuação da Bia. Eu me reconheço nessa atuação de um outro professor que está fazendo aí. E foram vários professores que colaboraram nessa atuação mesmo que eu estou falando para vocês, porque é muito importante a gente ter esse bom relacionamento, que é isso que eu estou falando para vocês, gente, da gente ir lá
e ter sempre à mão essas pessoas para a gente dialogar com elas, porque em um certo momento eu vou precisar de alguém. Ó, eu botei até aqui esse link aqui, que neles vocês podem clicar e ter, não dá, eu não, para compartilhar aqui, até porque nem consigo me ver, mas assim, ali tem um pouquinho, tem os cursos que foram, para vocês terem uma noção do que é. E a gente, assim, sempre criar um portfólio, criar algo que a gente possa mostrar do nosso trabalho, o que a gente tem feito. Será que as pessoas estão gostando do nosso trabalho? Será que o que eu estou fazendo está dando resultado? Por isso que no início eu também falei dessa questão que a gente precisa fazer um plano. A gente precisa, nesse plano, avaliar. Eu sempre avalio tudo que eu estou fazendo. Será que isso está dando certo? Se eu preciso mudar? A gente sempre pensou também nos valores que cobram no curso, porque a gente sabe que a nossa categoria não é uma categoria que, nesses trabalhos comuns que a gente consegue, aí é uma turma de aula, que a gente estava dando um curso de qualificação, a gente também busca não ter muita gente, fazer grupos grandes, para não atrapalhar, para dar tempo das pessoas poderem perguntar, interagir, tirar suas dúvidas. A gente procura sempre fazer assim, uma pastinha, caneta, lápis, para o aluno, para que ele possa também se sentir, poxa, ela se preocupou comigo, ela pensou em mim. A gente faz um café da manhã bem assim, elaborado. Então, são essas coisas que mostram essa relação, sabe? Não é um curso, não é uma assessoria pensada assim. Aí tem alunos que procuram para elaboração do TCC, a gente sempre procura, tem profissionais. Aí eu estou mostrando para vocês outro leque de atuação. Tem pessoas que procuram quero fazer estou trabalhando, uma profissional, você está lá no CRAS, você está lá na saúde trabalhando, estou com a dificuldade para criar um projeto de intervenção. Aí eu dou uma assessoria especializada para aquela pessoa, olha, vamos lá, vamos reviver aqui, reviver o que você trabalhou, como que você trabalhou, porque eu não faço o trabalho para a pessoa, eu dou ferramenta a ela, é o que eu sempre falei. A minha função é despertar o processo criativo na pessoa, aquilo que você tem. Sabe, nós, olha, você é capaz, você pode fazer esse trabalho, você pode procurar, olha quantas questões tem para nessa sua dificuldade, aí eu vou puxando e a gente consegue construir o projeto, mostrar onde ela precisa estar se aperfeiçoando. Às vezes tem colegas que querem montar a educação permanente, que não tem do local que trabalha, mas elas querem conseguir um financiamento, querem levar um curso. Eu já elaborei um curso assim, para São Paulo, para sindicato, para estar falando com os trabalhadores sobre essas questões. Então, tem coisa que extrapola o serviço social, que você pode sair para outras áreas para você atuar. Né? Porque, como eu falei para vocês, o serviço social nos possibilita muito conhecimento, né? A gente tem uma gama de informação e que nos possibilita estar em outros espaços atuando. Quer dizer, para os trabalhadores do sindicato, você vai lá estar falando sobre o processo de trabalho, sobre os movimentos sociais, sobre como é importante a participação popular. E hoje eu também acabo dando curso assim, pelo SESC, que aí é um outro campo de atuação, que você pode fazer a sua inscrição, aí você é chamado dentro daquela área que você se acha, que você tem um acúmulo para que você possa dar aula. Então, tem várias possibilidades. E assessoria e consultoria é um campo que está se abrindo para o assistente social. Então, é assim, hoje tem muito, gente, com essa facilidade da internet, nessa pandemia, vários cursos e cursos bons. Eu tenho feito muitos cursos, sabe? Porque isso vai agregando valor no nosso currículo. O nosso currículo Lattes é uma peça fundamental que a gente precisa estar se preocupando e estar fazendo, porque, assim, se a gente deixar para fazer ele depois, é tanta coisa que a gente se perde. A gente tem que pegar os nossos certificados, colocar numa pastinha, não perder esse certificado, que a gente precisa comprovar tudo que se faz,
tudo que a gente faz, a gente precisa colocar nesse currículo Lattes e vai precisar comprovar em algum momento. Então, é assim, se eu tenho uma preocupação de fazê-lo agora, eu consigo depois só alimentando esse currículo. Então, isso é importante para a gente estar pensando também, sabe? De colocar lá a sua formação, todas as suas atividades que você realizou, sabe? Porque aí a pessoa vai lá olhar, se vocês depois forem olhar essa página aqui da Texto com Texto, lá a gente coloca, eu sempre, depois que eu faço, eu coloco o meu currículo, porque a pessoa pode ir lá acessar, olhar onde eu estou, o que eu estou fazendo, aonde eu trabalhei, aonde eu estudei, o que eu estou... Então, isso dá uma segurança para quem está contratando o nosso serviço. Né? Não, essa pessoa não está falando de qualquer lugar. Né? E também ter, assim, criar o portfólio da gente com as fotos de onde você foi, sempre reuniões que você participar, tirar foto, que isso vai enriquecendo o trabalho, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece dessas coisas, de tirar, de pegar um certificado. Hoje eu vejo quantos certificados eu deixei para trás, quantas coisas a gente participou lá no IPP, construiu algumas coisas lá que eu não peguei o certificado, né? E isso vai agregando mais saber no nosso currículo, no nosso fazer profissional. Porque não basta a gente dizer, né? Eu quero até este contexto assim, eu não quero que ela vire um curso só para ganhar dinheiro, sabe? Vou fazer o curso lá sem essa interação, sem essa preocupação com o que a gente está vendo, sem essa preocupação com o que eu estou fazendo. Será que eu estou escolhendo uma boa pessoa? Será que essa pessoa que eu escolhi para dar o curso, ela tem uma visão correta daquilo que ela está falando? Porque, assim, lógico que é importante a gente estudar, mas título, só os títulos não vai dar para a gente, não vai provar que a gente sabe o que está fazendo. Então, por isso que eu falei para vocês, eu procuro professor nesse sentido, sabe? Os professores para dar aula que já passaram pelos perrengues da prática, que a gente passou, porque é muito complicado, gente. A gente passa algumas coisas aí que não é fácil, mas também tem várias possibilidades. Por isso que eu falo para vocês, o que eu posso deixar para vocês é isso. Foque numa área específica, assim, lógico que a gente é formado numa área generalista, né? A gente pode atuar em qualquer setor, mas você vai ter maior interesse por uma área específica, então você acaba se aprofundando mais de uma área, porque a gente não vai conseguir estudar todas as políticas, ser bom em todas as políticas. Então, procure uma aula, já vai se capacitando nessa direção, vai vendo curso, palestra onde tem, vai lá colocando no seu Lattes, vai lá, e não pare de estudar nunca, gente, vai vendo os livros que tem, sabe, daquela área específica que você estudou, conheça aquela política, procure sempre estar lendo o jornal, ver o que está saindo, né? A política de assistência agora tem um monte de normativa, está saindo uma mudança agora do Bolsa Família, quer dizer, o BPC está com umas alterações aí, então são coisas que eu preciso acompanhar, que eu preciso saber. Se eu estou nessa política, eu preciso saber. Se eu estou na política de educação, eu preciso acompanhar o que o ministro agora disse, né? Que as pessoas com necessidade, que as pessoas especiais acabam atrapalhando a outras crianças, né? Uma fala distorcida das coisas, então preciso estar sabendo o que está acontecendo na educação, para mim estar conectada com isso, o que está acontecendo na saúde, tem uma nova variante aí, como é que isso vai impactar lá no meu trabalho. Então, essas coisas a gente precisa estar sempre atenta na área que eu escolhi. Eu, como trabalho na área dos cursos, da qualificação profissional, eu preciso estar atento ao que está acontecendo a nível de Brasil, né? Quais são as mudanças, o que está acontecendo para que eu possa trazer cursos que vá nessa direção, né? Eu estou sempre conversando com os alunos, eu sempre faço um formulário quando vai fazer a matrícula, para que eles possam dizer qual é o curso que eles têm interesse, o que eles estão com dificuldade, para a gente poder atuar. Gente, uma coisa muito importante também é a gente participar dos conselhos. Né? A gente precisa participar dos conselhos da política que a gente está atuando, a gente precisa participar do nosso conselho. Eu estou lá no conselho da assistência do CRES,
a gente lá ouve cada coisa, tem tanta coisa acontecendo na nossa profissão que a gente acaba olhando assim, não é só comigo, não é só no meu local de trabalho. Então, a gente tem um apoio, a gente precisa fortalecer esse espaço. Tem o Fórum dos Trabalhadores, quer dizer, a assistência, a única política que tem um Fórum dos Trabalhadores. Olha que avanço que é isso para a nossa categoria, né? Então, a gente precisa estar ocupando lá o FET-SUS, participando das reuniões para saber o que está acontecendo. Hoje, os assistentes sociais aí nessas políticas, principalmente na de assistência, que é onde eu participo, têm sofrido muito... Ai, me faltou o nome agora. Ai, esqueci. Gente, olha, estou ficando velha. Falhou aqui, mas eu vou lembrar. Assédio moral. Olha, assédio moral, coisa que eu sofri. Então, está sofrendo assim, muito assédio moral, e é uma coisa que não é só com a gente, está tendo uma representatividade. Então, é preciso a gente estar ocupando esses espaços. E por que eu fui ocupar esses espaços? Porque eu preciso saber o que está acontecendo lá, né? Eu preciso saber o que a assistente social está tendo dificuldade para mim preparar os meus cursos. Então, a gente precisa estar acompanhando, a gente não pode ficar parada sem saber o que está acontecendo. Ainda mais nós, assistentes sociais. Então, eu deixo essa indicação assim, para vocês, que vocês comecem agora a pensar nisso, a pensar no próprio Lattes de vocês, porque depois vocês querem fazer um mestrado, doutorado, precisa ter isso. E assim, é uma capacitação permanente. E assim, eu sou apaixonada por essa área, sabe? Eu me encontrei no que eu faço, não penso em parar, sabe? Nem com essa questão da pandemia, gente, lógico, não é a mesma coisa você estar presencialmente lá nas aulas, mas também é um ambiente que a gente cria, que está dando certo. Tem mais as assessorias particulares que a gente acaba fazendo, e a gente está conseguindo. E eu até esqueci de falar para vocês, e essas questões vão abrindo caminho assim. Por exemplo, tem o Centro Brasileiro de Intercâmbio e Cooperação de Serviço Social, não sei se vocês já ouviram falar, é o CBCIS. E o CBCIS agora ele está voltando, vai abrir a biblioteca, que está lá, conseguiu alugar uma sala, vai voltar com a biblioteca, é um espaço dos assistentes sociais para pesquisar. Lá eles estão oferecendo curso, e agora eu fui convidada para estar lá coordenando essa questão de curso, além de dar aula nos cursos, que tem um curso lá em parceria com Furnas, que é para cuidador de idoso. E eu dou a aula da legislação, né? Do ECA, do Estatuto do Idoso. Então, abre essas possibilidades para a gente trabalhar. Né? Então, para ver em quantos lugares que a gente acaba atuando, que você acaba tendo representatividade. E está ligado ao que eu faço, né? Eu vou estar lá, vou estar organizando o que eu já faço, quer dizer, a professora Hilda me chamou, me pediu para fazer isso, e eu aceitei, porque é uma coisa que eu vou ficar 2 dias da semana lá, mas os dias que dou aula, e você está conhecendo. O CBCIS teve uma importância também muito grande no início da nossa, quando a gente passou pelo movimento de reconceituação, não sei se vocês já estudaram, mas vão estudar, então ainda vão ouvir falar do CBCIS, então eu estou mostrando para vocês como que isso vai abrindo possibilidades para a gente, né? A gente, lógico que uma coisa é assim, a crise da precarização do mundo do trabalho, do desemprego, é uma coisa da sociabilidade que a gente vive. Não adianta, não é uma coisa particular da nossa profissão, está acontecendo em todas as profissões. E é uma coisa que a gente não tem gerência sobre isso, não é comigo. Não, a gente não vai dar conta desse problema, né? Então, a gente precisa criar estratégia para a gente também, porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa atuar. A gente está vendo que tem aí um exército de trabalhadores sobrante nessa parcela aí. Mas a gente também precisa encontrar campos de atuação, né? A gente precisa saber onde que a gente é bom, a gente precisa ver onde que eu sou bom, onde que eu posso fazer aquilo. E a gente não se deixar intimidar pelo outro, igual a mim, que se deixou se intimidar lá de chegar, de ver aquelas pessoas lá e achar que a gente não era capaz, que eu não podia competir de igual para igual, né? A gente precisa tirar isso, né? A gente precisa ter confiança no que a gente é, no que a gente faz.
a gente precisa conhecer do nosso trabalho, porque quando a gente conhece do que é, só tem uma coisa que liberta a gente, é o conhecimento. Porque quando você conhece do assunto que você está falando, do que você está se propondo a fazer, ninguém vai te dizer que você está errado ou que você está fazendo uma coisa indevida. Então, essas coisas que a gente precisa ter esse tato, né? Bia, eu passei demais do horário, nem sei, gente. Sim, eu queria que você concluísse para eu trazer algumas considerações e abrir aqui para as perguntas. Mas é porque o papo está tão bom, aí eu vou deixar. Isso. Gente, eu coloquei aqui tem a minha página, nesse lugar que eu botei, vocês têm acesso ao Face da página Texto com Texto, tem o Instagram, que é @FrataneRosane, se vocês quiserem ter acesso para conhecer um pouco do trabalho, estão à disposição. Se quiserem, tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail, perguntar alguma coisa, também estão à disposição. E foi bom. E aí, quem tiver dúvida, quiser saber mais alguma coisa, o momento é esse. Desculpa que a gente fala demais. Fala. Obrigada, Rosane, mais uma vez aí pela sua contribuição, pela sua fala tão importante. Aí você foi falando, foi passando um filme na minha vida aqui, né? Como eu falei, eu tenho, sim, a Rosane como uma amiga pessoal, mas também eu admiro muito como uma profissional de serviço social. Tive a felicidade de encontrá-la no ano de 2012, quando nós começamos a trabalhar na ONU, e sempre a admirei como profissional, por toda a bagagem aí, como ela mesma fala, a importância, e interessante quando eu falei com vocês que essa aula seria uma aula para todas e todos, né? Independente de qual disciplina que vocês estejam inscritos, é porque é justamente isso que a Rosane está falando. A importância, né? Vocês vão ter aí a supervisão de estágio, vocês vão ter aí outras disciplinas que dialogam tanto da questão da importância de se pensar a atuação do assistente social, dialogando com todas as dimensões. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha esse entendimento, quando a Rosane fala da importância da qualificação permanente, né? Eu falo muito isso para vocês enquanto estudantes de serviço social, eu estou sempre trazendo, não só eu, mas como os outros professores, a gente sempre coloca aqui oportunidades de qualificação constante, porque a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão que exige muita qualificação, que existe muita capacitação, e dentro do que a Rosane ela colocou aqui, eu queria destacar alguns pontos que eu acho fundamental na fala da Rosane. Na verdade, eu só tenho mesmo a agradecer e mesmo contar alguns pontos, algumas partes da fala dela que eu achei muito relevante. Uma coisa foi a questão da rede, quando a Rosane fala da importância da vivência dela anterior, quando ela trabalhou na execução do trabalho técnico social, que ela tinha essa articulação em rede, e isso permitiu que ela entrasse dentro da ONU, né? E isso eu falo muito com vocês, que o assistente social precisa conhecer a rede, precisa saber articular em rede, o assistente social precisa, sim, entender que ele sozinho ele não vai transformar a vida daquele usuário. Na verdade, gente, eu sempre brinco isso, eu não sou Mulher Maravilha, a Rosane não é Mulher Maravilha, e vocês não serão Mulheres Maravilhas ou super-homem, né? A gente está ali para justamente garantir o acesso daquele sujeito, né, aquele direito social que ele tem direito, informar, trazer aquela informação que muitas vezes ele desconhece. E é muito importante que a gente atue o tempo todo em rede. A rede é fundamental para o nosso trabalho. Rosane falou aqui também, são duas vivências aqui, apesar da Rosane, e né, como ela mesma brincou, eu não fiz vestibular com 17 anos, diferente de mim, né? Tudo bem que eu também passei por um sufoco quando eu me formei, porque eu também tinha aquela ausência de experiência, e a Rosane falou um ponto-chave, qualificação. Se vocês na graduação de vocês já estão buscando cursos à parte, eu sempre falo que o nosso currículo, depois de formado, a gente só vai ter a experiência de quê? Eu, pelo menos, só tinha minha experiência ali de estágio, né? E aí o que agregou muito no meu currículo foi a experiência de iniciação científica, foi a experiência de cursos que eu buscava sempre me qualificar, porque isso trazia ali, né, um preenchimento de folhas, a pessoa olhar e falar, olha, ela acabou de se formar, mas ela está buscando, ela está correndo atrás, enquanto estudante ela buscava qualificação, então isso é muito importante. Como a Rosane colocou também, a gente, infelizmente, a gente está vivendo por um processo aí de precarização do mundo do trabalho. Isso não é unicamente do serviço social, mas todas as profissões elas estão enfrentando, e todas as profissões estão ali buscando a qualificação. A gente tem que ser um diferencial dentro da nossa formação, né? Então, é muito importante quando a Rosane traz isso. É importante também frisar a Rosane, quando ela coloca que ela entrou mais velha na faculdade, porque, Rosane, aqui a gente tem muitos alunos
né, que ingressaram, que tiveram a oportunidade de ingressar na faculdade mais velhos, depois de constituir família, de optar também por mudar de profissão, como foi o seu caso. Então, a gente sabe que a gente acaba opondo mil funções ao mesmo tempo. A Márcia mesmo, quantas vezes eu falo com a Márcia está falando comigo, está levando a filha na escola, depois está buscando a outra filha, Valdineia também, né, com esposo, tem a Sônia também com esposo, tem aqui pessoas que falam sempre, eu estou aqui com meu neto hoje, estou aqui assistindo a aula, estou aqui com meu filho, estou aqui no meu trabalho, como o Gilberto, no semestre passado, ligando câmera em pleno plantão. Então, assim, a Lívia também, né, Lívia, que também sempre fala, cada um aqui tem a sua luta diária, e é o que a Rosane está falando. Ela fez a graduação, a Rosane ela é egressa de uma universidade privada, tá? Só para vocês saberem. E a Rosane, ela está mostrando para vocês aqui, porque eu vejo muita fala isso, eu estou fazendo faculdade só para uma idealização minha, sem perspectiva de vida, né? E a Rosane é exemplo vivo aqui, né, da perseverança, da qualificação constante. E a Rosane sempre atuou em espaços muito importantes, sempre de acordo com a qualificação dela, né, sempre mostrando ser uma profissional competente. Então, todas as promoções dela realmente foram em decorrência da capacidade dela. Eu falo isso não como amiga, mas como profissional que atuei do lado dela, né? Eu lembro a dedicação dela na instituição, em todos os espaços, depois quando ela ocupou o cargo de coordenadora da Chiquinha Gonzaga, que, Rosane, eu falo sempre que da Chiquinha Gonzaga para os alunos, falando que eu respeito muito o trabalho de Chiquinha Gonzaga, e você, enquanto ex-coordenadora aqui, retifico a minha admiração pelo trabalho. O CEAN Chiquinha Gonzaga é o Centro de Referência e Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência, que fica no centro do Rio de Janeiro, ali atrás do Terreirão do Samba, um trabalho muito importante de proteção à mulher vítima de violência. Então, assim, fica mais uma vez aqui o meu agradecimento, Rosane. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela Textos e Contextos, mais uma vez, como você colocou, a importância de você oferecer assessoria e consultoria de forma qualificada. Você só conseguiu seguir esse caminho de consultoria a partir da sua preparação enquanto profissional, entendendo a atuação da assistente social dentro das três dimensões, né? A dimensão ética, a dimensão teórica e a dimensão prática. Porque, caso contrário, a gente fica um profissional praticista, né? A gente fica só aquela coisa sem trazer, na teoria é uma, na prática é outra. Eu falo que eu não aceito que aluno meu reproduza isso. E fica atendendo só no imediato, né? Exatamente, a gente não vai mudar a vida daquele usuário em um atendimento, é o que eu falo. Trabalhar o empoderamento, a gente não trabalha empoderamento com atendimento, empoderamento é um processo, né? Para a gente conseguir fortalecimento de vínculo do nosso usuário, não vai ser em um atendimento, é um processo. Então, assim, a Ana, infelizmente, a Ana caiu, a Ana Karen, ela também trabalha no CRAS, Rosane, ela é educadora, está fazendo a graduação. A gente tem o Rafael também, que veio também da área de assistência, Rafael, que também é educador, está fazendo curso de serviço social. A gente tem outros alunos aqui que já tinham uma visão, né? A Lívia mesmo conheceu o serviço social na área da saúde, e aqui a gente tem tantos casos. A Mayla também conhecia o trabalho. A gente tem vários alunos aqui, a Sheila correndo atrás. Inclusive, Rosane, fica a dica, se você conhecer alguém de São Gonçalo, que a Rosane é de Niterói, tá, Sheila? A Sheila está buscando estágio. Ela é moradora de São Gonçalo, então se você souber aí de algum campo de estágio para ela também, já fiz aqui fazendo meu pedido para a Sheila. Tá? E mais uma vez agora eu vou abrir para vocês, para perguntas, caso vocês tiverem alguma dúvida. A Cris estava com câmera, a Márcia está com câmera. Quem não tiver com câmera não tem problema, quem tiver com dificuldade de áudio pode colocar a pergunta aqui, tá? E fiquem à vontade que agora eu vou passar para vocês para a gente encerrar, porque eu sei que, como eu falei com vocês, todo mundo aqui tem outras funções, esposo, filhos, trabalho, e aí eu queria também agradecer a Rosane mais uma vez. Rosane, muito obrigada, tá? E eu vou passar aqui a palavra para quem quiser falar alguma coisa aqui, dos alunos presentes, das alunas presentes, e agradecer mais uma vez. Muito obrigada. E aí, o que vocês acharam? Vocês aí, falem que vai falar. O que vocês acharam da proposta aí da nossa live de abertura, da nossa convidada Rosane? Quem tiver alguma pergunta, essa é a hora, né? Pode tirar as dúvidas. Alguém aqui conhecia a área de consultoria?
e assessoria. Sabia dessa dimensão tão vasta como a Rosane trouxe aqui. Não, a Ivana falou. Ô, Rosane, teve uma pergunta assim aqui no chat em relação ao Lattes. A aluna tinha perguntado, eu até botei o link aqui, que você falou muito também da importância de fazer o Lattes. Eu tomei a liberdade de, enquanto você ia falando, eu fui colocando aqui, né, o link do Lattes. Aí, ó, tá vendo, Rosane? Várias pessoas não conheciam o Lattes, olha. As meninas estão botando aqui no chat. Márcia tá falando da consultoria também, né, que ela não sabia. Porque então, é uma área que não é muito divulgada, né? Não se fala muito, embora elas estejam aí. Exatamente, Rosane. E é importante você trazer essa dimensão, né? Você presta consultoria para instituições do terceiro setor, para instituições públicas, para instituições privadas. Então, isso que é importante vocês entenderem também. A Rosane, na fala dela, ela trouxe a experiência dela num órgão internacional, a consultoria dela dentro de um órgão público, a consultoria dela na área de educação. Então, vocês podem observar o quanto é amplo a área de consultoria, né? E como que é importante, mais uma vez, a qualificação constante, né? É fundamental para o nosso fazer profissional, tá? Cris, você que está com a câmera ligada, Cris, fala aí, você que gosta de falar, fala aí. Eu conheci um pouquinho um trabalho desse, né? Quando eu fui fazer lá a minha entrevista na habitação, e aí eu confesso que eu fiquei apaixonada, né, pela área da habitação, já comecei a me identificar, e aí a Fernanda não tá nessa aula. Fernanda, a gente vai ter que ir para essa área aí, que essa área é muito interessante, né? Um campo assim, não só pela parte de moradia, mas é todo um processo, e aí as meninas têm um conhecimento massa, assim, referente ao Rio, ao Estatuto do Rio. Então, assim, foram várias dicas que elas me deram, né, na entrevista. E é essa questão mesmo, né? Hoje, quando a Rosane fala da gente se especializar, da gente buscar, da gente... Eu estava viajando no sentido de, cara, mas eu estava tão limitada, né? E pensando tão no mundo sala de aula, né? E aí, quando ela traz, você tem que ler, você tem que buscar, você tem que atuar na tua política. Eu falei, caramba, é para ontem, né? Buscar aí trabalhar em cima dessa dica, né? O que está aqui martelando é qual é a minha política, o que eu entendo, o que eu estou já me inteirando, né? Porque eu estou no quarto período, que eu vou esperar o final. Então, assim, bom, hoje foi assim realmente um divisor de águas, foi abrir mesmo aquele leque do meu pensamento, né? E para essa busca aí realmente do melhor profissional possível, né? A gente está mais próximo aí de fazer uma profissão com bastante excelência. E assim, foi gratificante mesmo, Rosane. Muito obrigada aí por essa visão, né? Para ter essa questão de vamos lá, vamos buscar, vamos... Vários links que vocês foram colocando aqui, eu já fui salvando aqui no meu blog, não posso perder, eu já fui salvando e deixando aqui para a gente retomar depois, né? E aí eu levar para o meu grupo, que a gente já tem um grupo, eu vi que as meninas vão gostar bastante dessa experiência aí, que eu vou compartilhar, muito legal mesmo. Que bom. Obrigada, Cris, aí pela... É muito legal isso. Pode falar, Rosane. Você já tem uma visão que você já percebeu que você gosta da política de habitação, que você já viu que você precisa se aperfeiçoar mais dessa política, se apropriar mais da política. E é uma política, Cris, que sai normativa, está sempre saindo portaria. Às vezes você dorme com a portaria, você acorda com outra. Então, é que você precisa buscar mesmo, conhecer daquele território, né? Porque muitas das vezes a política de habitação é isso. Chega um projeto pronto, sem ouvir a necessidade daquele sujeito que vai acessar aquele benefício, né? Aquela casa. Geralmente as casas são construídas longe daquele local de moradia que aquele sujeito era morador, quer dizer, esquece da identidade. Então a gente precisa estar trabalhando nessa perspectiva, fazendo a diferença nesse local. Muito bom. Márcia, você aí, que eu vi que você ligou a câmera de novo. Estou sentindo que você quer falar, Márcia. Não, estava ligada, professora, porque eu tinha desligado, porque eu não tinha almoçado, eu dei um lanchinho antes de ligar de novo. É mais assim, para parabenizar a Rosane, né, pela fala dela, foi muito
foi muito contributiva para a gente. Ela dizer que essa questão de consultoria e assessoria é muito difícil. Quero dar meus parabéns a ela, porque não deve ser fácil. É muito difícil você ajudar alguém, porque as pessoas têm pessoas que são diferentes umas das outras, então é difícil você trabalhar. Meus parabéns para ela. E bem entusiasmada, né, com os assuntos abordados. Muita área diferente para a gente atuar. E hoje eu escutei da assistente social, eu fui ver o estágio na AMAC, e uma delas falou que presta assessoria para uma vereadora. E aí foi a primeira vez que eu tinha ouvido, e agora a aula com a Rosane. Viu? Mas é assim, a gente precisa, porque não é muito divulgado, então a gente precisa se aperfeiçoar na nossa área, conhecer do que a gente está fazendo, para a gente poder mostrar para o outro e estar buscando um outro local. Porque tem muita gente que não conhece o nosso trabalho, Márcia. Tem muita gente... uma coisa que eu vou falar pouco, porque senão eu falo muito. Tem muita gente que assume cargo de gestão, assume cargos que não são da área do serviço social. A pessoa não tem formação no serviço social, então não conhece. Então, ali é uma oportunidade da gente oferecer. E a gente tem que sair, a gente tem que vestir, mesmo que a gente só tenha 2 roupas, a gente guarda uma roupa para botar aquela roupa e bem bonita lá, oferecer o nosso trabalho, chegar lá com a pastinha embaixo do braço, mostrar, olha só, o trabalho de acordo com essa política, sou assistente social, estou fazendo um trabalho, já tenho uma divulgação, e começar a oferecer o seu trabalho. A gente também tem que sair em busca, né? Mais alguém? Estou falando aqui, Rosane, porque eu toda hora fico tirando foto e depois eu posto lá no nosso grupo. Por isso que eu falei, mas alguém quer aparecer no vídeo? A Lívia sempre liga a câmera. A Lívia hoje só apareceu no chat, não vi. A Ivana tinha ligado a câmera para fazer o teste. A Ivana foi a primeira que chegou hoje. Logo eu que queria aparecer na câmera, não consegui. A Ivana foi um boicote. A Ivana está aqui. Ivana, fala alguma coisa? Oi. Eu queria agradecer a Rosane, muito obrigada, foi muito edificante, tá, a live. E para mim realmente é muito novo, porque apesar de eu ser da área de saúde, na minha ideia é só a assistência na saúde. Então agora eu tenho uma outra visão. Muito obrigada, tá, gente? Boa noite. E você vê, Ivana, quanto tempo você trabalha na saúde? 22 anos. Então, mulher, você vê 22 anos, o que você tem de conhecimento? Quanta coisa que você tem para ensinar que eu não sei, que muita gente não sabe, que só você que sabe. Quantos perrengues você já passou, quanta situação você já conseguiu resolver, quantos pepinos que apareceram lá que você conseguiu resolver. Você coloca isso no papel, você vai colocando, planejando como que você atuou, o que você conseguiu resolver, de que forma que você conseguiu resolver, vai articulando isso com a teoria, que você monta o seu fazer profissional. Você já pode perfeitamente sair, porque você já tem esse conhecimento, que muita gente que está chegando lá agora não tem. É verdade, verdade. Muito obrigada. Sim, com certeza. Muito obrigada, tá? Boa noite. Boa noite. Beatriz, beijo. Beijo. Mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada aí a quem permaneceu aqui com a gente, quem vai estar assistindo a gravação, né? Como eu falei, tem muitos alunos que falaram que estavam em plantão, que não poderiam estar aqui presentes, mas eu agradeço aí a presença de vocês aqui no nosso encontro de hoje. Desejar mais uma vez boas-vindas. Lembrando que a gente tem nosso grupo de WhatsApp lá. Vocês podem entrar em contato, tá? Para caso vocês não tenham sido adicionados, podem me mandar uma mensagem. Eu vou botar aqui meu telefone, celular aqui. Aqui, aí vocês mandam, oi Bia, não estou no grupo, que aí eu já adiciono vocês lá no grupo do WhatsApp da turma, tá bem? Rosane, muito obrigada, sinta-se agora, assim, convidada a se fazer presente mais vezes, já que você tem uma experiência aí tão grande, tão extensa, né? Então, foi muito bom aqui, passou rápido a nossa conversa, 2 assistentes sociais falando, já viram que ia ser longo, né? Eu que agradeço, espero que eu não tenha falado demais, né? Passado muito do tempo, porque a gente se perde... Não, foi ótima a conversa. Foi ótima que deu para a gente matar a saudade, eu matar a saudade de você, matar a saudade da turma,
tá? E mais uma vez, muito obrigada. Lembrando a vocês, os avisos de AP1 já estão sendo publicados. Estou preparando os vídeos da unidade 1. Apenas supervisão que eu ainda não postei o vídeo, que eu vou da AP1, mas já vai estar sendo disponibilizado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à AP1, podem entrar em contato comigo. Já vi que tem participação no fórum, logo eu já vou começar a interagir com vocês. Muito obrigada, Rosane, mais uma vez. Sucesso para você e até breve aí para a gente poder se encontrar pessoalmente aí. Tá, obrigada, Bê. Um beijo. Tchau para vocês. Beijo. Vou encerrando aqui. Obrigada, beijos.